Como é que a gente faz para descobrir a idade da Terra utilizando as ideias de radiação que você conhece aqui do canal? Primeiro de tudo, vamos aprender o que é a meia-vida de um elemento químico. Para isso eu trouxe esses cookies que estão aí na tela. Imagina aqui comigo que você está lá sentado, assistindo televisão, assistindo uma série, assistindo um filme, e você compra uns cookies e você começa a comer. A pergunta que eu faço para você é: quanto tempo vai levar para que metade desses cookies aí que você comprou desapareçam? Daí você vai falar, bom, Denis, depende da minha vontade de comer, né? Se eu estiver comendo de uma forma muito rápida, eu vou levar, sei lá, 5 minutos para que eles desapareçam pela metade. E aí mais 5 minutos para que mais a metade que sobrou desapareça. Ah não, Denis, eu vou comer mais devagar, então eu vou levar 30 minutos. Essa é mais ou menos a ideia de meia-vida. Ah, Denis, não entendi bem. Vamos para um outro exemplo. Você vai lá no cinema assistir o Oscar, assistir algum filme do Oscar, você compra um balde de pipoca com a pessoa que está te acompanhando, ou se você for sozinho, igual eu vou no cinema. E aí a pergunta que eu faço para você é: quanto tempo vai levar para que metade dessa pipoca desapareça ali do potinho? Eu vou comendo devagar e eu vou falar para você, ó, eu vou levar aproximadamente 60 minutos para comer metade dessas pipocas. Então lembra quando eu falei aqui do cookie? Metade do tempo para desaparecer metade, sempre metade? Essa é a ideia de meia-vida que a gente fala na radiação. Vamos lá. Imagine que cada estrelinha dessa aí é um elemento químico, por exemplo, o urânio. Todos os elementos químicos que são radioativos, eles sofrem um decaimento. O que é o decaimento radioativo? Esse elemento químico ele vai se transformar em um outro elemento. Nesse processo ele vai liberar energia e etc. Mas não é esse o caso aqui. Então, imagine que você tem cada estrelinha dessa como sendo um átomo de urânio. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: quanto tempo vai levar para que metade desse urânio todo aí desapareça e se transforme num outro elemento químico? Essa é a ideia de meia-vida que a gente tem na radiação. Meia-vida é o tempo que leva para que metade daquela substância química sofra decaimento radioativo e decaia para outros elementos químicos, ou seja, se transforme em outros elementos químicos. A ideia que eu trouxe aqui para você do cookie, da pipoca, é a mesma coisa. Quanto tempo leva para que você coma metade daquilo? A ideia da meia-vida é a mesma coisa. Quanto tempo leva para que metade desses elementos químicos decaiam radioativamente e se transformem em um outro elemento? É usando essa ideia de meia-vida que a gente consegue calcular a idade da Terra, por exemplo, ou a idade de fósseis e coisas assim. Pensa aqui comigo, existe um elemento químico chamado césio. Se você procurar lá na tabela periódica, você vai encontrar esse elemento químico que é o césio. Tem um isótopo dele chamado césio 137, que é aquele que aconteceu o acidente radioativo em Goiânia lá nos anos 80. Esse césio 137 ele tem uma cor azul muito bonita, é um pó azul muito bonito. Esse césio 137, esse pó azul, ele foi pego por alguns catadores de material reciclável, foi aberto, foi exposto e teve uma contaminação gigantesca em Goiânia, nos anos 80. Qual que é o problema da contaminação pelo césio 137? Primeiro de tudo, ele é radioativo, ou seja, ele está emitindo partículas alfa, beta, gama e está afetando o teu sistema nervoso ali, tá jogando partículas no teu DNA e etc. Mas qual que é um outro problema dele? É que a meia-vida do césio 137 é de 30 anos. Pera aí, vamos voltar aqui. O que é meia-vida? É o tempo que leva para que metade do elemento químico decaia radioativamente para outros elementos. Se eu estou falando para você que a meia-vida do césio 137 é de 30 anos, isso significa que se eu pegar uma amostra de césio 137, vão levar 30 anos para que metade dessa amostra desapareça. E mais 30 anos para que metade do que sobrou desapareça. E assim vai indo, de 30 em 30 anos. Ou seja, é um tempo muito longo. Então esse elemento continua sendo radioativo por muito tempo, até ele desaparecer completamente. E aí que está o problema do que aconteceu na contaminação lá em Goiânia. As pessoas que tiveram contato
tiveram muitos problemas, morreram, etc. Mas o que ficou no ambiente estava contaminado por césio. E eles tiveram que pegar os materiais, as roupas, os objetos das pessoas e colocar dentro de caixões de chumbo e colocar concreto em cima, colocar terra. Por quê? Porque esse material vai continuar sendo radioativo enquanto o césio estiver sofrendo decaimento radioativo lá dentro. Ou seja, enquanto durar a meia-vida dele. Por exemplo, aqui. Mais ou menos a quantidade que foi exposta de césio lá foram 20 gramas, nos anos 80 lá em Goiânia. Vamos fazer a conta. 20 gramas vão passar para quantas gramas? 10 gramas, ou seja, 20 gramas para que metade dessas 20 gramas decaia radioativamente e se transforme em outro elemento e sobrem 10 gramas, quanto tempo vai levar? Bom, eu acabei de falar para você que a meia-vida é de 30 anos, então de 20 gramas para 10 gramas são 30 anos. Só que dessas 10 gramas que sobraram, mais 30 anos para que caia pela metade, ou seja, virem 5 gramas. Mais 30 anos para que caia pela metade, 2,5 gramas. Mais 30 anos para que caia mais metade, 1,25 gramas. E assim vai indo até 0,625 gramas. Ou seja, veja que a cada 30 anos o elemento decai radioativamente pela metade. A quantidade que tinha some pela metade, se transforma em outras coisas. Mas veja que aí está o problema da radiação. Ela dura muito tempo, porque essa queda é muito devagarzinha, apesar de ter 30 anos de duração ali. Vamos trazer aqui algumas outras ideias. O carbono, especificamente o carbono 14, que é um isótopo do carbono, ele tem uma meia-vida de 5.700 anos. O urânio tem uma meia-vida de 4,5 bilhões de anos. E o tório tem uma meia-vida de 14,1 bilhões de anos. Cara, daí você para pensar, né? Putz, mas o Césio-137 tinha uma meia-vida de 30 anos e eu achava muita coisa. Comparado com esses outros elementos aí, ele não tem uma meia-vida de quase nada. Então veja que o urânio, 4,5 bilhões de anos. O que isso significa? Que se você pega uma amostra de urânio, por exemplo, de 100 gramas, vão levar 4,5 bilhões de anos para que metade dessa amostra decaia radioativamente e sobre metade. Mais 4,5 bilhões de anos para que metade da metade desapareça. Então é um processo muito lento. Agora pensa comigo. O urânio ele vai decair radioativamente para um outro elemento químico. E é a partir daí que a gente vai conseguir calcular a idade da Terra. O urânio ele decai radioativamente para o chumbo no processo. Então como é que a gente faz para saber a idade da Terra? Primeiro de tudo, a gente já estudou em laboratório e a gente já sabe pelas contas da física que a meia-vida do urânio é de 4,5 bilhões de anos. Ou seja, levam 4,5 bilhões de anos para que metade do chumbo da amostra decaia radioativamente em outro elemento. Ou seja, o que eu posso fazer para calcular a idade da Terra? Eu posso pegar as rochas, que nós conhecemos por serem as mais antigas do início da formação do planeta, e aí a gente pode olhar essa amostra. A gente vai lá no laboratório, quebra um pedaço dela e olha essa amostra lá numa centrífuga e num espectrômetro, e a gente vê qual é a quantidade de chumbo que tem e qual é a quantidade de urânio que tem. Porque pensa comigo, ó, a visão de cientista. O urânio vira chumbo. O urânio vira chumbo, sempre. Então todo o chumbo que tem na tua amostra veio do urânio que existia lá no começo. Então eu posso fazer uma conta de regra de 3 para descobrir a idade daquela amostra. Então, por exemplo, imagine que eu pego uma amostra, uma pedra, uma rocha, e eu vejo no meu laboratório que tem 50% de urânio e 50% de chumbo. O que eu vou pensar? Bom, quando essa rocha foi formada, ela tinha 100% de urânio, certo? Tudo era urânio nela praticamente. Beleza. Se agora ela tem 50% de urânio, o que aconteceu? Ela sofreu um processo de meia-vida, ou seja, passaram 4,5 bilhões de anos, essa amostra decaiu, virou chumbo, e essa amostra de urânio sobrou. Então, se eu pego uma rocha e vejo que tem metade de urânio e metade de chumbo, eu sei que todo aquele urânio do começo passou por um ciclo de meia-vida e decaiu metade para chumbo. E se eu olhar na minha amostra aqui, ó, e tiver 25% de urânio e 75% de chumbo, quer dizer que passaram duas meias-vidas, é isso? Talvez seja isso. Ou seja,
Aquele urânio que era no início, ele decaiu, ficou a metade, e daí metade do que sobrou decaiu de novo. Ou seja, quase todo o urânio já se transformou em chumbo. E é assim que você consegue medir a idade da Terra, pegando as rochas mais antigas que você tem, medindo a quantidade de urânio, quantidade de chumbo e usando essa ideia do tempo de meia-vida do urânio. Sabendo isso, você descobre a idade da rocha. E provavelmente, se ela é a rocha mais antiga que você conhece, é provavelmente a idade da Terra. Por isso que nós sabemos que a idade da Terra é de aproximadamente 4,5 bilhões de anos, que é através dessa datação pelo urânio. Datação, você já ouviu falar também de uma coisa chamada datação por carbono 14. Olha que interessante isso aqui. Todo ser vivo, tanto um animal, um porco, eu, você, uma árvore, qualquer coisa, quando você está vivo, você está fazendo trocas gasosas, ou seja, você está recebendo elementos químicos e tirando elementos químicos do ar e etc. Ou seja, o que está envolvido aqui é o que nós chamamos de CO2, o dióxido de carbono, certo? E aí aqui você tem o elemento carbono 14. O que vai acontecer aqui? Quando você tem um animal que está vivo, por exemplo, esse nosso porquinho aqui, ou você, por exemplo, nós estamos fazendo trocas e a nossa quantidade de carbono 14 que a gente tem dentro do corpo está em 100%. Só que quando você morre, ou o animal morre, você para de fazer essa troca. Ou seja, você para de ingerir carbono 14. Então aquela quantidade de carbono 14 que tinha em você quando você morreu, vai começar a decair. Só que o carbono 14 é um elemento radioativo e ele vai sofrer o mesmo processo de meia-vida que o urânio sofreu. Então você pode usar o carbono 14 para estimar a idade de coisas que morreram, mas são para organismos orgânicos. Por exemplo, plantas, pessoas, fósseis, etc. Aqui tem a equação que a gente usa para calcular o tempo que a amostra tem usando essa ideia do carbono 14. O NF dividido pelo NO é a porcentagem de carbono 14 na amostra comparada com a quantidade em tecidos vivos, tá? E T1 sobre 2 é a meia-vida do carbono 14, que é de 5.700 anos. Ou seja, uma amostra de carbono 14 leva 5.700 anos para decair pela metade. Beleza? Agora vamos fazer uma conta aqui. Imagine que eu encontro um fóssil e eu vejo que nele tem 10% de carbono 14 em comparação com uma amostra que está viva, que é de 100%, por exemplo. Qual é a idade desse fóssil? Jogando ali as contas, fazendo o logaritmo, todas essas contas aí não precisa decorar, eu descubro que o meu fóssil tem 18.940 anos de idade. Então veja que essa ideia da meia-vida é a ideia que nós temos de radiação para poder calcular a idade de coisas. Se você quer calcular a idade de coisas não vivas, geralmente você usa o urânio para saber a idade da Terra. Se você quer saber a idade de coisas vivas, você usa a datação por carbono 14. E se você for meu amigo aqui do Professor Denis, curta esse vídeo e acesse o primeiro comentário fixado aqui que tem o meu curso de física para quem detesta física e também o curso de radiação. Beleza? Valeu, muito obrigado e tchau!